Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Atlético Mineiro, porque ó, Igor Gomes já chegou, já vestiu a camisa, o Patrick tá confirmado e o Zaratio tá fora. Mesmo assim, é um meio-campo forte que tá montando esse time do Eduardo Cudê. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, tá confirmado, o Igor Gomes vai ser jogador do Atlético Mineiro nessa temporada, ele que tinha contrato com o São Paulo até o dia 31 de março e, portanto, tinha que permanecer na capital paulista até esse prazo. Mas houve uma negociação para que isso fosse antecipado, com o São Paulo obtendo ou ficando com 10% de uma futura venda. Isso porque parece até pouco tempo, né? Poxa vida, você negocia uma fatia de 10% de um jogador simplesmente para antecipar a vinda dele por 2 meses, mas não é necessariamente os jogos que ele vai perder, porque dia 1º de abril o Igor Gomes poderia se apresentar na Cidade do Galo. A questão além do Galo precisar vencer a pré-Libertadores, ou a segunda fase da Libertadores, nos jogos aí contra o Carabobo da Venezuela, para só depois entrar na fase de grupos, e aí se o Igor Gomes chegasse em abril, ele chegaria só na fase de grupos, correndo o risco do Galo nem estar lá, porque tem esses jogos eliminatórios. Você perde a pré-temporada. Você perde o começo dos trabalhos, você perde todo o entendimento do treinador no seu novo conceito tático, juntamente com a equipe e tal. Então é muito importante que o jogador comece os trabalhos já nesse início de temporada. Então seria um atraso. Afora o seguinte, o cara já sabia que não ia permanecer, não teria nenhum sentido ele ficar no São Paulo por esses 2 meses aí, ou 3 meses, até o final do mês de março. Então houve uma negociação para que o Igor Gomes se apresentasse agora, já vestiu a camisa, já foi apresentado, tá tudo certo, inclusive revelou que o Eduardo Cudê o telefonou dizendo que contaria muito com o seu futebol porque gosta muito do seu estilo, que já tinha tentado levá-lo para o Internacional quando ele era técnico colorado lá no ano de 2020. As características mais elogiadas pelo Cudê em relação ao Igor Gomes foram justamente essa capacidade que o Igor tem na pressão pós-perda. Ele é um jogador que começa a marcação muito no campo ofensivo. Eu posso dizer para vocês que acompanhei muito o Igor Gomes aqui jogando pelo São Paulo e ele acabou sofrendo muitas críticas, como alguns jogadores, de certa forma, injustiçados do São Paulo por um ciclo que o clube não ajuda. O Reinaldo sofreu isso, o Rodrigo Nestor sofre isso também, que são jogadores técnicos promissores, mas que muitas vezes pelo momento do time acabam não conseguindo acontecer. Bom, o Rodrigo Caio para mim é um outro grande exemplo, entre outros tantos, se a gente voltar um pouco, o volante Maicon, que se destacou no Grêmio, enfim, entre tantos atletas aqui que se a gente for fazer uma lista vai encontrar bastante gente. Que são jogadores que às vezes pela pressão da torcida não conseguem corresponder, e o Igor é um jogador da base do São Paulo. E mesmo assim ele oscilou também tecnicamente, mas acho que não é uma questão apenas do jogador ou apenas do clube, é uma questão meio compartilhada, e às vezes mudar de ares facilita mesmo. E acho que o Galo tem uma boa perspectiva para o Igor Gomes, porque no estilo de jogo do Cudê, que joga normalmente com 2 meio-campistas abertos, num tripé de volantes, entre aspas volantes, porque ele sempre jogou no Inter, por exemplo, com o Edenilson e o Patrick, que não são volantes, são meio-campistas. O Patrick joga até mais à frente, se for necessário. O Edenilson pode jogar também aberto, pode jogar um pouco mais, mas nitidamente um segundo homem, um camisa 8, um meia direito aberto ali, como é a função do Igor Gomes. Então daqui a pouco se a gente pensar, mas aí você trouxe jogadores para a mesma função, mas dentro de uma temporada muito longa e com muitos jogos, eu acho interessante. Falei até em jogadores aqui e posições que na verdade eles se somam a todas as notícias que eu tenho para vocês em relação a essa situação, a esse vídeo aqui, porque, por exemplo, o Igor Gomes que chegou, e aí eu acabei de falar do Edenilson e o Patrick que jogaram no Inter, pois o Patrick também está chegando, e aí o Cudê vai conseguir montar no Galo aquele meio campo que ele teve no Inter, e o Patrick foi um dos bons jogadores do São Paulo na última temporada, e o Igor Gomes acabou até indo para a reserva. O Rogério Ceni foi muito criticado por insistir com o Igor Gomes quando tecnicamente ele não estava bem. Mas repito, a mudança de ares pode fazer muito bem e a característica dele se adapta muito ao estilo de jogo do técnico argentino. O Patrick está chegando e houve uma divergência, assim, um imbróglio,
para tentar resolver essa situação junto ao São Paulo, porque, primeiro, a vontade do Patrick era sair de qualquer jeito. O Patrick não queria mais jogar no São Paulo, ele brigou com o Rogério Ceni, não estava mais afim e queria ir embora, queria ser negociado. E isso até facilitou muito, porque o Patrick detém 35% dos seus direitos econômicos. Só que o São Paulo é 30%. E o Galo queria adquirir esses 30%. O que o Galo fez? O Galo resolveu negociar com o Patrick e com o Inter, que também tem outros 35%, para poder comprar uma fatia maior do Patrick e enfim, negociar o jogador. Mas dando uma fatia um pouco maior para o São Paulo, para que o São Paulo liberasse o jogador. O São Paulo também não queria perder dinheiro. O São Paulo pagou 3.200.000 reais por 30% do Patrick. Pois a informação é que o São Paulo vai ficar com 5.300.000 reais de uma fatia de 8 milhões que o Galo está pagando para adquirir 80% do jogador. É um negócio meio complexo, mas é que a porcentagem ela não significa necessariamente o valor. Isso é muito comum nas negociações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ver se vocês entendem. O São Paulo quer vender um jogador, tá? Vamos lá, Rodrigo Nestor. E ele vale, sei lá, 15 milhões de euros. Não, vou usar um valor mais fácil. 10 milhões de euros, tá? O São Paulo tem 60% dos direitos do Rodrigo Nestor. E a proposta, pelo jogador inteiro, é de 10 milhões de euros. O que o São Paulo faz? Ele chega o seguinte, o que é 60% de 10 milhões de euros? 6 milhões de euros, né? Só que aí o São Paulo chega e diz assim, eu quero pra mim, não tem importância, você vai pagar 10 milhões de euros, só que eu tenho 60% dele, mas eu quero pra mim líquido 8 milhões de euros. E aí os outros 2 milhões de euros você divide nos outros 40%. Não sei se vocês me entenderam, mas isso é muito comum. A porcentagem não significa valor, porque às vezes o clube quer ficar com um valor um pouco a mais da porcentagem que ele tem exatamente para lucrar e o restante do valor você divide na porcentagem restante. É mais ou menos isso, só para esclarecer essa fatia complexa que fez com que o Galo pagasse 8 milhões para ter 8% do Patrick e o São Paulo, com 30% dele, ficasse com 5 milhões desses 8. Acho que está claro, apesar de ser complexo. E ainda tem nesse valor que o Atlético está pagando ao São Paulo um abatimento da dívida que ficou do goleiro Rafael, que foi agora há pouco adquirido do São Paulo com o próprio Atlético Mineiro, justamente 5 milhões de reais. Então, foi um negócio bom para todo mundo, tá bom? Vamos lá, Patrick então vai chegar no Atlético Mineiro. E aí tem mais uma informação que é, lamentavelmente, a do Zaratio. O Zaratio foi um dos grandes jogadores do Galo na temporada 2021, que não conseguiu jogar bem em 2022. Como todo o time, né? Como todo o elenco que acabou sucumbindo ali naquela volta do Cuca, no trabalho do Turco, enfim. E agora ele, na preparação, nessa pré-temporada, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. E não foi uma lesão qualquer, não. Foi uma ruptura do ligamento mais uma fratura. O prazo que está se colocando para o retorno dele é de 8 semanas, mas eu temo que seja um pouco mais, exatamente pela... Não sou especialista no assunto, evidentemente, né? Tô lendo as notícias aqui, tô vendo que o prazo de retorno dele é de 2 meses, mas fratura e ruptura de ligamento de tornozelo... Bom, de qualquer forma, é importante que o Galo tenha contratado vários jogadores para o mesmo setor, né? Edenilson, o Patrick, o Igor Gomes. Então, acho que não vai sofrer no meio-campo, na função, inclusive, que fazia o Zaratio, que era um meia muito técnico ali, né? Da ligação para o meio com o ataque e que vai desfalcar o time nesse começo de temporada de 2023. E aí, o que vocês estão achando desse time do Galo para a próxima temporada? Promete, hein? Eu gosto muito do trabalho do Kudê. Acho que o Galo vai incomodar de novo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!